Boa noite. Boa noite. 17 de março de 2016. Dilma Rousseff entrega a Luiz Inácio Lula da Silva o cargo de ministro-chefe da Casa Civil. Mas um juiz suspende provisoriamente a posse que poria o ex-presidente fora do alcance de Sérgio Moro. A revelação de conversas de Lula em grampos autorizados pela Justiça alimenta atos de protesto pelo país. E também algumas manifestações de apoio ao ex-presidente. E provoca reações indignadas de autoridades da República. Os grampos trazem indícios fortes de que o objetivo da ida de Lula para o ministério foi mesmo protegê-lo contra a ação da Justiça Federal em Curitiba. A presidente Dilma Rousseff critica duramente a divulgação do diálogo que teve com Lula. A Câmara elege a comissão que vai analisar o pedido de abertura de processo de impeachment. E a Polícia Federal afirma que documentos reforçam a suspeita de que o ex-presidente Lula é o dono do sítio em Atibaia. O Jornal Nacional está começando. O Brasil assistiu hoje a um capítulo inédito na história da República. Um ex-presidente com pedido de prisão em análise pela Justiça foi empossado no cargo de ministro. E, em seguida, o ato solene foi suspenso temporariamente por um juiz. As cenas protagonizadas de manhã no Palácio do Planalto pela presidente Dilma Rousseff e pelo antecessor Luiz Inácio Lula da Silva ocorreram pouco mais de 15 horas depois da divulgação de grampos telefônicos autorizados pela Justiça. Conversas que se tornaram assunto obrigatório de políticos, juristas, da imprensa nacional e estrangeira, dos cidadãos brasileiros. Um desses diálogos entre Lula e Dilma acabou tendo destaque durante a cerimônia de posse porque foi abordado longamente pela presidente. É aquele que investigadores da Lava Jato interpretaram como uma tentativa de Dilma de evitar uma possível prisão de Lula. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. No discurso desta manhã, durante a posse do ministro-chefe da Casa Civil, a presidente Dilma disse que a interpretação do diálogo foi desvirtuada, que o teor da conversa foi republicano e criticou o que chamou de divulgação de delações de forma seletiva. A cerimônia de posse foi principalmente um ato político do governo petista em homenagem ao ex-presidente, que passa a ter foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal ao assumir um ministério. Lula desembarcou em Brasília em avião fretado. Chegou para tomar posse pela garagem dos fundos do Planalto. Perto do palácio já estavam manifestantes contra e a favor. Os que vieram apoiar Dilma, o PT e Lula se concentraram na Praça dos Três Poderes. Logo derrubaram a grade e invadiram a pista. A uns 200 metros e em número bem maior estavam manifestantes contra o governo. Carregavam faixas, a bandeira do Brasil, batiam panela e gritavam palavras de ordem. A polícia militar fez um cordão de isolamento tentando evitar o confronto entre os dois grupos, mas houve confusão. Contida com spray de pimenta. Dilma e Lula desceram juntos a rampa de acesso ao salão. O primeiro a assinar o termo de posse como ministro da Casa Civil foi o ex-presidente Lula. O chefe de gabinete, Jacques Wagner, não chegou a tempo. Tomaram posse ainda os ministros da Justiça, Eugênio Aragão, e o da Secretaria de Aviação Civil, Mauro Lopes, do PMDB. Mas os caciques do partido estavam ausentes. Protesto porque o PMDB havia decidido na convenção de sábado que ninguém assumiria cargo enquanto o partido não decidisse sobre sua permanência ou não no governo Dilma. O governo tem dito que a chegada de Lula tem poder para aglutinar força, mas já na posse chamou a atenção a ausência do vice-presidente Michel Temer, que preside o PMDB. Em nota, Temer disse que não podia, abre aspas, comparecer à posse de um ministro que afronta a decisão soberana da Convenção Nacional do PMDB de não ocupar cargos no governo Dilma.
Avisos reiterados foram enviados ao Palácio, que decidiu ignorá-los. O processo de expulsão do deputado Mauro Lopes será analisado a partir de amanhã. Fecha aspas. Outra ausência ilustre foi do PMDBista tido como aliado do PT, Renan Calheiros, presidente do Senado. Chegada a hora do discurso da presidente Dilma, o protesto de um deputado do Solidariedade. Era o deputado Major Olímpio. Logo foi expulso do Palácio. Enquanto a militância petista presente reagia. Dilma, então, discursou. Deu especial boas-vindas ao ex-presidente Lula. Segundo ela, será um reforço contra a crise econômica. A presidente disse que não haverá força política que consiga impor o caos. Nós temos de superar os ódios e a atuação daqueles que não têm razão, não estão do lado da verdade e não terão força política para provocar o caos e a convulsão social. A gritaria dos golpistas não vai me tirar do rumo e não vai colocar o nosso povo de joelhos. Voltou a criticar o que considera vazamentos seletivos de delações. O funcionamento eficiente da justiça deve estar assentado na produção de provas, sem ceder sua natural preponderância a outros instrumentos. Deve estar pautado pelo respeito às garantias constitucionais, e isso eu não me cansarei de repetir, ao direito do cidadão e o respeito a todas as leis vigentes. Afinal, não há justiça quando delações são tornadas públicas de forma seletiva para execração de alguns investigados e quando depoimentos são transformados em fatos espetaculares. Repudiou a tese de blindagem de Lula, se referindo ao diálogo divulgado pela Justiça do Paraná. Em que pese o teor absolutamente republicano do diálogo que eu tive ontem com o ex-presidente Lula, ele foi publicizado com uma interpretação desvirtuada. Mudaram tempos de verbo, mudaram agente para ele e ocultaram, e eu estou guardando esta assinatura desse termo de posse como uma prova, ocultaram que o que nós fomos buscar no aeroporto era esta assinatura, que está assinado o presidente Lula, mas não tem a minha assinatura e, portanto, isso não é posse. A posse ocorreria aqui, porque o presidente Lula, por ter algum problema pessoal para voltar a Brasília hoje, uma vez que a dona Marisa não está bem, não viria. E veio hoje justamente para manifestar aqui a sua determinação de participar do governo. Repudio todas as versões contra esse fato. Este documento foi distribuído ontem para toda a imprensa, quando percebemos que era disso que se tratava. Agora, estaremos avaliando com precisão as condições deste grampo que envolve a presidência da República. Nós queremos saber quem o autorizou, por que o autorizou e por que foi divulgado quando ele não continha nada, eu repito, que possa levantar qualquer suspeita sobre seu caráter republicano. Numa referência aos protestos, Dilma disse que é uma confusão de vozes. Todo
esse barulho, que não é a voz rouca das ruas, mas é uma algaravia advinda da excitação de pré-julgamentos, ela deve acabar, pelo bem do Brasil. Ainda ontem, no fim da noite, o Palácio do Planalto divulgou uma nota com explicações para a conversa entre Dilma e Lula. A nota começa com a afirmação de que o diálogo foi divulgado ilegalmente por decisão da Justiça Federal do Paraná. E depois segue com uma explicação para o fato de o documento não estar assinado pela presidente Dilma. Diz que ela assinará o documento em solenidade pública de posse, estando presente ou não o ex-presidente Lula. Diz também que, no diálogo, quando a presidente usa a expressão "pra gente ter ele", significa o governo ter o termo de posse assinado pelo presidente Lula para, em caso de sua ausência, já podermos utilizá-lo na cerimônia. A explicação do Planalto continua. O verbo não é usa, mas sim o governo usar o referido termo de posse. A nota afirma ainda que o diálogo foi realizado com base nos princípios republicanos e dentro da estrita legalidade. A explicação do Palácio do Planalto não convenceu integrantes da oposição. Se fosse, como a presidente diz, no próprio diálogo, ela teria pedido para ele devolver. E, no entanto, ela diz que ele pode ficar com esse documento. Essa explicação não tem pé nem cabeça e não faz nenhum sentido. Por isso é que nós entendemos que é uma explicação arranjada, forjada. O líder do governo repetiu a explicação do Planalto e disse que o objetivo do termo de posse era permitir que Lula começasse a trabalhar o mais rápido possível. Quando ela diz que vai utilizar aquele termo de posse assinado, se precisar, era caso ele não estivesse aqui na sua posse e não poderia assinar, como os demais ministros, esse termo. Mas do ponto de vista dos efeitos legais, eu entendo que eles já estariam vigentes desde o momento em que a nomeação é feita. A decisão sobre a posse de Lula foi parar na Justiça. Está suspensa. Poucos minutos depois da cerimônia, a posse de Lula estava suspensa. A decisão foi do juiz Itagiba Catapreta, da Justiça Federal em Brasília, que determinou o cumprimento imediato da liminar. O juiz considera que a posse pode representar uma intervenção indevida na atividade policial, no Ministério Público e no Poder Judiciário e indicar crime de responsabilidade por parte da presidente Dilma. Lula era investigado pelo juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato no Paraná. Mas, ao virar ministro, só pode ser alvo de investigação com autorização do Supremo. Nas redes sociais, o juiz Itagiba postou fotos participando de manifestações contrárias ao governo. Em entrevista, ele repetiu os argumentos da liminar, de que há indícios de que Lula e Dilma tinham intenção de interferir na justiça e disse que o fato de ter participado de protestos não tira sua imparcialidade. Já me manifestei, sim. Essa é uma posição de cidadania minha, mas isso não interfere nas decisões judiciais que eu adoto. O governo agiu imediatamente e recorreu ao Tribunal Regional Federal, pedindo a suspensão da liminar. O principal argumento é que não há desvio de poder, não há lesividade. En passant, estamos citando essa questão de falta de imparcialidade do novo magistrado. No final da tarde, a Justiça do Rio concedeu mais uma liminar, suspendendo a posse. Enquanto isso, Lula está impedido de exercer o cargo por conta das liminares. No Supremo Tribunal Federal, várias outras ações pedem a anulação da posse ou que o Supremo mantenha o juiz Sérgio Moro à frente das investigações contra o ex-presidente. Sobre essas ações, ainda não há decisão. O ministro Teori Zavascki, um dos relatores, deu um prazo de 5 dias para que a presidente Dilma Rousseff, a Advocacia Geral da União e o Procurador-Geral da República se manifestem. E agora à noite, o governo pediu ao Supremo Tribunal Federal que suspenda todas as ações em andamento no país sobre o tema, até que a Suprema Corte tome uma decisão final. A Advocacia Geral da União argumenta que, neste momento, há mais de 20 processos em todo o país que podem obter decisões diferentes e, com isso, causar insegurança jurídica. E agora há pouco, uma decisão do Tribunal Regional Federal suspendeu a liminar do juiz de Brasília. Mas como já existe uma outra liminar da Justiça do Rio, na prática, a posse continua suspensa. A seguir, os diálogos que fizeram ferver a crise política.
Jornal Nacional vai exibir agora mais trechos de conversas telefônicas do ex-presidente Lula, grampeadas pela Polícia Federal com autorização da Justiça. O sigilo das gravações foi levantado ontem pelo juiz Sérgio Moro. Em conversa gravada na manhã de 27 de fevereiro, o ex-presidente Lula fala com Paulo de Tarso Vanucchi, que foi ministro da Secretaria de Direitos Humanos no governo dele. A Polícia Federal diz que a conversa dos dois trata do então vice-procurador-geral da República e hoje ministro da Justiça, Eugênio Aragão. Sim, o problema é o seguinte, Paulina, temos que comprar essa briga. Eu sei que é difícil, sabe? Eu, às vezes, fico pensando até que o Aragão deveria cumprir um papel de homem nessa o Aragão parece nosso amigo, parece, mas está sempre dizendo, olha... Às 10h34 da noite daquele mesmo dia, Lula conversa com o presidente do PT, Rui Falcão. O diálogo dos dois acontece 6 dias antes de Lula ser conduzido coercitivamente para depor. Os investigadores dizem que essa e outras conversas interceptadas indicam que Lula sabia que seria alvo de uma operação da Polícia Federal e que atuou para tentar atrapalhar a Lava Jato. Eu estou esperando segunda-feira a operação de busca e apreensão na minha casa do meu filho Marcos, do meu filho Fábio, do meu filho Sandro, do meu filho Cláudio. Estou na casa do Paulo Camoto. Eu vou pensar amanhã se eu convoco alguns deputados para surpreendê-los. Em outro diálogo, gravado 4 minutos depois, Lula informa ao senador Lindbergh Farias, do PT, que o deputado federal petista Wadi Damus teve acesso a informações contra um procurador que investigava o suposto tráfico de influência de Lula no BNDES. Esse procurador era acusado de agredir e de torturar a mulher dele. A Polícia Federal suspeita que Lula e Lindbergh pretendiam usar o caso para constranger o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, por ele ser o chefe do procurador. Ao lado do senador Lindbergh Farias, acompanhando esse telefonema, estava a deputada Jandira Fegali, do PCdoB. Agora o companheiro Wadi Damus tem a história do promotor de Rondônia, que pegou um caso meu agora, que as mulheradas têm que ir para cima dele. Terça-feira tem que procurar o Janot e triturar. Tá falando do promotor de Rondônia, Roraima, que as mulheres têm que ir para cima dele, aquele maluco. A Jandira está vindo para pegar esses dados também, presidente. Nós adoramos, presidente. Só vamos para a guerra. Tá bom, Nós querido. vamos para a guerra. Tá? Um beijo. Tá bom, um abraço, presidente. querido. Tchau. O senador Lindbergh Farias disse que não houve qualquer ilegalidade na conversa. Em uma gravação de 4 de março, Lula conversa com a presidente Dilma Rousseff sobre a operação de busca e apreensão na casa dele e em endereços ligados à família dele na manhã daquele mesmo dia e reclama da existência do que ele chama de República de Curitiba. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada, nós temos um Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado, um parlamento totalmente acovardado, somente nos últimos tempos em que o PT e o PCdoB começaram a acordar e começaram a brigar. Nós temos um presidente da Câmara, presidente do Senado, não sei quanto parlamentar ameaçado, sabe? E fica todo mundo no compasso de que vai acontecer um milagre e vai todo mundo se salvar. Eu sinceramente, estou assustado com a República de Curitiba. Porque a partir de um juiz da primeira instância, tudo pode acontecer nesse país. Então era tudo igual o que sempre foi, É a mesma coisa. Hoje eles fizeram uma coisa coletiva, porque foram na casa do Paulo Camoto lá em Atibaia. Eu nem conversei com o Paulo ainda. Foram na casa da Clara. Eu estou pensando em pegar todo o acervo, não vou tomar decisão, e levar e jogar na frente do Ministério Público. Eles que ensinam que tomam conta disso. O acervo de quê? Eu digo, 11 contâneos de tranqueira que eu ganhei quando eu estava na presidência. Dá para eles. Sabe? Eu vou fazer a mesma coisa com os meus, viu? Sabe? Então é o seguinte. Nós precisaríamos conversar pessoalmente, porque eu acho que nós precisamos mudar alguma coisa nesse país. Você não pode. Ontem é que você vai? Ontem eu disse o seguinte, a única pessoa, quer dizer, como é que pode um delegado da Polícia Federal dar uma declaração contra a mudança de ministro? Eu nunca vi isso. Eu também nunca vi isso.
Em outro diálogo, Lula pede para que o então ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, converse com a presidente Dilma a respeito do que Lula chama de o negócio da Rosa Weber. Rosa Weber é a ministra do Supremo que analisava o pedido da defesa de Lula para as investigações do Ministério Público de São Paulo e da Operação Lava Jato em Curitiba sobre o triplex de Guarujá e o sítio de Atibaia. Os investigadores suspeitam que o sítio e o triplex pertencem a Lula. Rosa Weber terminou rejeitando mais tarde o pedido. Mas viu, querido, então ela está falando dessa reunião. Ô Wagner, eu queria que você visse agora, falar com ela, já que ela está aí, falar o negócio da Rosa Weber. Tá bom. Que está na mão dela para então. decidir. Falou. Se homem não tem saco, quem sabe uma mulher corajosa possa fazer o que os homens não fizeram. O ministro Jacques Wagner disse em nota que não chegou a transmitir a mensagem de Lula sobre falar com Rosa Weber a Dilma, porque já tinha terminado seu encontro com a presidente. Na noite de 4 de março, um homem que a Polícia Federal identifica apenas como Jorge sugere a Roberto Teixeira, advogado de Lula, uma estratégia para o ex-presidente se transformar em preso político. Hoje, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, admitiu que a voz é dele. Talvez seja a única oportunidade que o presidente tem de pôr fim a essa perseguição, essa caçada contra ele. Se numa segunda-feira, por exemplo, reflitam sobre isso, ele chamar uma coletiva e comprar e estabelecer uma relação, um diálogo de seu Moro ao vivo, seu Moro, os promotores e os delegados, dizendo que não aceita mais que ele persiga a família dele, porque ele está agindo fora da lei. Os promotores fulano e ciclano estão agindo fora da lei, os delegados fulano e ciclano, e quem age fora da lei é bandido, e que se ele quiser agora vir prendê-lo, que ele venha, mas não vem prender minha mulher, nem prender meus netos, nem meus filhos, não vai aceitar mais. Não aceita, em hipótese nenhuma, se rebelar. Tem greve de fome em alguma situação, você tem também uma insubordinação judicial. Não aceito mais ser investigado por esse bando que está agindo fora da lei e querendo alcançar minha família, minha mulher, meus filhos e meus netos. Não aceito mais. Me prendo. Se prenderem ele, aí vão prender e tornar um preso político. Aí nós fazemos esse país virar de cabeça para baixo. Em nota, Jorge Viana diz que a conversa gravada servia para apontar que Lula estava sendo perseguido. Numa gravação de 7 de março, Lula conversa com o ex-deputado federal do PT, Sigmaringa Seixas, que também é advogado. Os investigadores da Lava Jato dizem que os dois combinam a divulgação de uma petição para constranger o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, de quem Lula diz faltar gratidão. Janot era o primeiro da lista dos 3 mais votados entre os procuradores federais, que foi levada para a presidente Dilma Rousseff escolher o indicado. Ela o escolheu para chefiar a PGR em 2013. Eu nem sei o que eu pedi para você de manhã, mas era uma coisa simples que não precisava de formalidade. Não, mas simples, ele vai dizer não, ele não vai receber. Eu conversei com É porque ele recusou 4 pedidos de investigação a Écio e aceitou a primeira de um bandido do Acre contra mim. Pois é, mas se fizer uma petição... Essa é a gratidão dele por ele ser procurador. Pois é, mas ele, se a gente formalizar, inclusive jogando para a imprensa, ele vai ficar constrangido. Se for lá conversar, ele diz não e pronto. Ou não diz, né? Então conversa com o Cristiano. O ex-deputado Sigmaringa Seixas afirmou que se trata de uma conversa correta, com uma orientação de que qualquer reclamação a Rodrigo Janot deveria ser dirigida formalmente ao procurador-geral. Sobre a divulgação dos grampos, chamou de, abre aspas, um absurdo inominável, fecha aspas. Em conversa com o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, que é chefe da Receita Federal, Lula reclama da investigação da Receita envolvendo o Instituto Lula. Os investigadores da Lava Jato afirmam que Lula tentou usar sua influência para constranger os auditores da Receita Federal. Ô Nelson, te falar uma coisa por telefone, que isso aqui, o importante é que a Polícia Federal esteja gravando. Mas é preciso acompanhar o que a Receita está fazendo junto com a Polícia Federal, bicho. Não, eles fazem parte, né? Eles são... Pois é, mas você precisa se inteirar do que eles estão fazendo no Instituto. Se eles fizessem isso com meia dúzia de grandes empresas, resolvia o problema da arrecadação do Estado. Sabe? Sei. Sabe? Estão procurando pelo em ovo.
Eu acho que era preciso, eu vou pedir para o Paulo Câmara tentar colocar tudo no papel, porque era preciso você chamar o responsável e falar que é essa. Vocês estão fazendo o mesmo com a Globo, o mesmo com o Instituto Fernando Henrique Cardoso, o mesmo com o Gerdau, o mesmo com o SBT, o mesmo com a Record, ou só com o Lula? Peço pro Paulo. Eu vou pedir para o Paulo colocar. Numa das ligações interceptadas pela Polícia Federal, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, do PMDB, presta solidariedade a Lula depois que o ex-presidente foi levado pela Polícia Federal para depor no aeroporto de Congonhas. Na conversa, o prefeito carioca brinca com Lula, se referindo ao sítio de Atibaia, que está sendo investigado na Lava Jato. Investigadores acreditam que Eduardo Paes dá a entender que o sítio pertença a Lula. Você não faz ideia como eu estou sofrendo. Você ainda é abençoado por Deus por causa dessa Olimpíada, viu? Porque os outros... É verdade, é verdade. Mas, presidente, segurar a Olimpíada com Vossa Excelência, com o Sérgio Cabral, é uma coisa. Segurar com aquela... bom humor do pezão, sabe? Agora, da próxima vez, o senhor me para com essa vida de pobre, com essa alma de pobre, comprando esses barcos de sítiozinho vagabundo, que sou uma alma de pobre. Todo mundo que fala aqui no Rio, eu falo o seguinte, imagina se fosse aqui no Rio, esse sítio dele, não é em Petrópolis, não é em Itaipava, é como se fosse em Maricá. É uma de lugar. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, pediu desculpas pelos comentários feitos com o então ex-presidente Lula. Pessoas que se sentiram ofendidas com isso, eu acho que elas têm toda a razão. É uma brincadeira de muito mau gosto, acho que especialmente com a população de Maricá. O que eu tentei ali fazer com o presidente Lula foram brincadeiras, né? Algumas brincadeiras de mau gosto, inclusive nesse aspecto, né? Brincando com a figura do governador Pezão, da presidenta Dilma. Em outro diálogo gravado no dia 8 deste mês, um homem que a Polícia Federal identificou apenas como Roberto Carlos, mas que na verdade é o cientista político Alberto Carlos Almeida, sugere que o cargo de ministro serve como solução para os problemas de Lula na Justiça por dar a ele foro privilegiado e aconselha o ex-presidente a ir para o ministério. Eu acho, tem uma coisa que está na mão de vocês. É ministério, acabou. Agora você tem uma coisa na tua mão. Você, o PT, a Dilma, você vai ter porrada, vão criticar. Daí, né? Uma boa. Aí você resolve um outro problema, entendeu? Que é o problema da governabilidade. Você e Dilma, um depende do outro, cara. Pô, tá esperando o quê? Que arranjo vocês estão esperando? Não, eu não estou esperando nenhum arranjo, não. Para mim é muito difícil, sabe? Essa hipótese. Na verdade, ela até já ofereceu, sabe? Mas eu vou ter uma conversa hoje e depois eu te ligo. Nós tentamos falar com Alberto Carlos Almeida, mas as nossas ligações não foram atendidas. Na sexta-feira passada, Lula conversou ao telefone com o irmão mais velho dele, Genival da Silva, o Vavá, sobre as manifestações contra o governo, contra o PT e contra ele, que estavam programadas para o domingo seguinte. Domingo eu vou ficar um pouco escondido porque vai ter um monte de peão na porta de casa para bater os coxinha. É verdade. Se os coxinha aparecer, vão tomar tanta porrada que eles nem sabem o que vai acontecer. Sabe? Mas deixa aí, deixa esses caras são um babaca. Mas eu vou te ver, querido. Hoje, os advogados do ex-presidente Lula não deram entrevista sobre a divulgação das conversas telefônicas. Mas ontem à noite, o advogado Cristiano Zanin falou com jornalistas e criticou a decisão do juiz Sérgio Moro de tirar o sigilo dos grampos. É um momento inoportuno, um momento em que já houve a perda da competência, então não havia nenhuma decisão e muito menos necessidade de fazer a divulgação desse áudio neste momento. Então a finalidade extrapola o âmbito do processo e acaba por gerar uma convulsão social que, eu repito, não é papel do Poder Judiciário de gerar. A arbitrariedade está na divulgação de um grampo envolvendo a presidenta da República no momento em que o juiz Moro já havia perdido a competência para julgar esse processo. Houve a competência de obstruir a Lava Jato com a nomeação do presidente? De forma alguma, a nomeação... De forma alguma, não houve nenhuma tentativa de obstrução, até porque hoje
Hoje, a competência é do Supremo Tribunal Federal de julgar qualquer hipotética ação. Lembrar que o presidente Lula não é réu em nenhuma ação. O senhor acha normal uma pessoa assinar o termo de posse antes de tomar posse? Obrigado, por favor, licença. A seguir, o debate de juristas sobre a divulgação dos grampos. E a repercussão no Congresso. A decisão do juiz Sérgio Moro de quebrar o sigilo das conversas telefônicas do ex-presidente Lula nas investigações da Lava Jato dividiu opiniões entre especialistas do mundo jurídico. Ontem, o juiz apresentou os motivos para liberar as gravações. Num despacho de 4 páginas, o juiz Sérgio Moro decidiu pela quebra do sigilo das interceptações. Afirmou que, rigorosamente, pelo teor dos diálogos degravados, constata-se que o ex-presidente já sabia, ou pelo menos desconfiava, de que estaria sendo interceptado pela Polícia Federal, comprometendo a espontaneidade e a credibilidade de diversos diálogos. E que, da mesma forma, alguns diálogos sugerem que tinha conhecimento antecipado das buscas efetivadas em 4 de março de 2016. Sérgio Moro também observou que, apesar de existirem diálogos do ex-presidente com autoridades com foro privilegiado, somente o terminal utilizado pelo ex-presidente foi interceptado e jamais os das autoridades com foro privilegiado, colhidos fortuitamente. Explicou que manteve nos autos os diálogos interceptados de Roberto Teixeira, pois, apesar deste ser advogado, não identificou com clareza relação cliente-advogado a ser preservada entre o ex-presidente e a referida pessoa. E há indícios do envolvimento direto de Roberto Teixeira na aquisição do sítio em Atibaia do ex-presidente, com aparente utilização de pessoas interpostas. E completou: então, ele é investigado e não propriamente advogado. Se o próprio advogado se envolve em práticas ilícitas, o que é objeto da investigação, não há imunidade à investigação ou à interceptação. O juiz Sérgio Moro também afirmou que, em alguns diálogos, fala-se aparentemente em tentar influenciar ou obter auxílio de autoridades do Ministério Público ou da magistratura em favor do ex-presidente. E que há, aparentemente, referência à obtenção de alguma influência de caráter desconhecido junto à excelentíssima ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, provavelmente para a obtenção de decisão favorável ao ex-presidente na ação 2822. Mas a eminente magistrada, além de conhecida por sua extrema honradez e retidão, denegou os pleitos da defesa do ex-presidente. De igual forma, há diálogo que sugere tentativa de se obter alguma intervenção do excelentíssimo ministro Ricardo Lewandowski contra a imaginária prisão do ex-presidente. O juiz Moro explicou que decidiu quebrar o sigilo das conversas porque a democracia em uma sociedade livre exige que os governados saibam o que fazem os governantes, mesmo quando estes buscam agir protegidos pelas sombras. Moro finalizou dizendo que, diante da notícia divulgada na presente data, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria aceito o convite para ocupar o cargo de ministro-chefe da Casa Civil, deve o feito com os conexos ser remetido, após a posse aparentemente marcada para a próxima terça-feira, dia 22, quando efetivamente adquire o foro privilegiado, ao egrégio Supremo Tribunal Federal. A data a que se referiu Moro é a mesma divulgada ontem na rede social pelo presidente do PT, Rui Falcão. A decisão de suspender os grampos telefônicos e o fato de algumas conversas terem sido gravadas depois de o juiz Sérgio Moro mandar parar as interceptações dividiram opiniões entre juristas e advogados. O jurista Ives Gandra Martins, por exemplo, diz que se Sérgio Moro não divulgasse o teor dos grampos, ele estaria, na verdade, prevaricando. Ele obteve uma informação relevantíssima de desvio de finalidade e tornou público, porque o princípio da publicidade é um dos 5 princípios fundamentais da Constituição, no artigo 37, sobre a administração pública. Eu creio que quando nós temos conhecimento de um fato gravíssimo, esse fato qualquer cidadão tem a obrigação de tornar público. Mas há quem diga que o juiz Moro feriu princípios da legislação brasileira.
A interceptação telefônica é uma exposição muito grande da vida e da intimidade das pessoas para ser simplesmente submetido a uma publicidade ampla, como foi. Eu acredito que deveria ter sido mantido em sigilo, tecnicamente falando. Existe ainda uma controvérsia sobre a validade ou não das conversas gravadas, depois que o juiz Moro mandou suspender os grampos. Às 11h12 de ontem, ele publicou no Sistema da Justiça Federal uma ordem urgente para que todas as interceptações telefônicas do ex-presidente Lula fossem suspensas. Às 12h18, enviou um despacho à operadora Claro, mandando interromper as interceptações e gravações. A Claro é a operadora do celular que Lula usou para falar com a presidente Dilma. A conversa entre Lula e Dilma foi gravada às 13h32. Segundo o professor de Direito Constitucional da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Flávio Leão, as gravações obtidas sem ordem judicial não podem ser anexadas ao processo. A partir do momento em que a determinação para se suspender o monitoramento é despachada pelo juiz, o fato da companhia telefônica demorar para a efetivação e o cumprimento desta suspensão faz com que aquelas gravações obtidas nesse ínterim não possam ser usadas ao nosso ver, na medida em que tratar-se-ia de uma interpretação que restringe direito do investigado. Certamente há um delay, né? Não é o juiz que desliga o aparelho, né? Por isso pode ocorrer. Agora, o fundamental, eu acho que nesse momento, isso poderá ser questionado para eventual fim de prova, questão de prova ilícita. Mas eu acho que a discussão político-institucional relevante é o que se verifica ali, é uma trama, é uma articulação para obter um dado resultado. É sobre isso que nós precisamos refletir, a propósito disso que nós devemos discutir. É essa questão que me parece relevante nesse momento. Em despacho publicado hoje, o juiz Moro confirma que entre a decisão e a implementação da ordem junto às operadoras, foi colhido novo diálogo telefônico juntado pela autoridade policial. Moro afirma que não havia reparado antes no ponto, mas não vê maior relevância. E diz que, como havia justa causa e autorização legal para a interceptação, não vislumbra maiores problemas no ocorrido. Moro considera que não é ainda o caso de exclusão do diálogo, considerando o seu conteúdo relevante no contexto das investigações, e que a circunstância do diálogo ter por interlocutor a autoridade com foro privilegiado não altera o quadro, pois o interceptado era o investigado e não a autoridade. E finaliza dizendo que, evidentemente, caberá ao Supremo Tribunal Federal, quando receber o processo, decidir definitivamente sobre essas questões. Em nota, os advogados do ex-presidente Lula afirmaram que a intenção do juiz Sérgio Moro foi monitorar a estratégia de defesa, que isso fere as garantias constitucionais e o Estatuto dos Advogados, e que o grampo do escritório foi feito de forma dissimulada e resultou no monitoramento ilegal de 25 advogados. A defesa de Lula afirma que vai tomar providências e levar o assunto à Ordem dos Advogados do Brasil. O Ministério Público Federal rebateu as afirmações e disse que o telefone do escritório foi conseguido de forma aberta na internet e atribuído a Lius Palestras. O Ministério Público afirmou ainda que não constam transcrições de diálogos dos 25 advogados. O conteúdo das conversas do ex-presidente Lula provocou reações indignadas de autoridades da República. No Supremo Tribunal Federal, reações em discursos firmes. O decano, o ministro mais antigo do tribunal, Celso de Mello, foi taxativo no plenário e respondeu assim à afirmação do ex-presidente Lula em conversas gravadas de que o STF está acovardado. Os meios de comunicação revelaram ontem que conhecida figura política de nosso país, em diálogo telefônico com terceira pessoa, ofendeu gravemente a dignidade institucional do Poder Judiciário, imputando a este tribunal a grosseira e injusta qualificação de ser, abro aspas, uma Suprema Corte totalmente acovardada, fecha aspas. Esse insulto ao Poder Judiciário, além de absolutamente inaceitável,
e passível da mais veemente repulsa por parte desta Corte Suprema, traduz, no presente contexto da profunda crise moral que envolve os altos escalões da República, uma reação torpe e indigna, típica de mentes autocráticas e arrogantes, que não conseguem esconder, até mesmo em razão do primarismo de seu gesto leviano e irresponsável, o temor pela prevalência do império da lei e o receio pela atuação firme, justa, impessoal e isenta de juízes livres e independentes. O presidente do STF, Ricardo Lewandowski, falou logo depois. Eu queria dizer que os constituintes de 1988 atribuíram a esta Suprema Corte a elevada missão de manter a supremacia da Constituição Federal e a manutenção do Estado democrático de direito. Eu tenho certeza de que os juízes dessa casa não faltarão aos cidadãos brasileiros no cumprimento deste elevado munus. No Superior Tribunal de Justiça, que Lula também acusa de estar acovardado, o ministro João Otávio de Noronha reagiu. Esta casa não é uma casa de covardes. Essa casa é uma casa de juízes, juízes íntegros, que não recebem doação de empreiteiras. É estarrecedor a ironia, o cinismo daqueles que cometem delito e querem se esconder atrás de uma falsa alegada violação de direitos. Diz que se revelou que não poderia revelar, mas não se nega os fatos. E por que não tem como negar aquilo que está gravado? A atitude do juiz Moro, gostem ou não, certa ou errada, revelou a podridão que se esconde atrás do poder. Se alguns caciques do judiciário se incomodam ou invejam do prestígio que ele adquiriu, lamento. Os investigadores da Lava Jato também falaram. Em Curitiba, o procurador Deltan Dallagnol reforçou que as investigações contra Lula foram pedidas pelo Ministério Público. Os atentados à investigação revelam a extensão do abuso de poder e do descaso com o Estado democrático de direito na República. As conversas telefônicas constituem evidências de obstrução às investigações em uma guerra desleal e subterrânea travada nas sombras, longe dos tribunais. O Estado democrático não existe sem o direito. Não há direito sem um poder judiciário independente. Não há independência do poder judiciário sem que sejam respeitadas as suas decisões. A força das investigações da Lava Jato deriva da busca da verdade e da justiça, com base em princípios e regras comungados, compartilhados com a sociedade e estabelecidos na Constituição. Aqui em Brasília, mais um ato em defesa das investigações e do juiz Sérgio Moro. Os juízes pediram uma justiça independente e sem intimidações. Da Suíça, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, também rebateu Lula. Disse que o Ministério Público não tem medo. O Ministério Público tem que ter couro grosso. O Ministério Público mexe com a liberdade das pessoas, com o patrimônio das pessoas, e é normal que as pessoas reajam. O Ministério Público tem que agir com tranquilidade, tecnicamente, mas destemidamente. O Ministério Público não tem medo de nada. Lula, se referindo a Janot na gravação, falou em falta de gratidão. Não sei que ingratidão é essa, porque eu posso dizer que eu entrei no meu cargo por concurso público. Tenho 32 anos de carreira, percorri toda a minha carreira, sou em final de carreira, e se eu devo a alguém, esse meu cargo é a minha família. O presidente do Senado, Renan Calheiros, falou do tom pejorativo com que foi tratado na gravação por Lula. Disse que comentários ofensivos não fazem bem à democracia. Eu acho que qualquer comentário, e talvez o Grampo atenda nesse sentido, que desmereça as instituições ou colabore com o enfraquecimento das instituições, não é bom para a democracia. As gravações das conversas telefônicas também aumentaram o clima de confronto entre governo e oposição no Congresso Nacional.
Quando a sobrevivência política está em jogo, as interpretações dos mesmos fatos são bem diferentes. O que importa para a oposição é o conteúdo das conversas de Lula. Os áudios são estarrecedores. A partir do nível da linguagem, do desrespeito ao povo brasileiro, da ironia, do achincalhe, da agressão às instituições. O que importa para os governistas é investigar como foi feita a gravação, não o que foi dito. Na verdade, as dificuldades que estamos enfrentando hoje se devem a uma atitude ilegal, arbitrária, que foi cometida por alguém que divulgou grampos ilegais, inconstitucionais e que tinha o objetivo claro de fazer uma convulsão política aqui no Brasil. Desde ontem à tarde, quando as gravações das conversas foram divulgadas, o clima ficou ainda mais pesado no Congresso. Hoje, no plenário do Senado, Ronaldo Caiado, da oposição, e Vanessa Graziotin, do governo, bateram boca. O sistema de som foi desligado. O senhor é que quebra o decoro todos os dias nessa casa, acusando levianamente as pessoas. Nervos à flor da pele também na Câmara. Os dois lados se revezam nos microfones. Os governistas só falam em tentativa de golpe. Houve uma gravação ilegal. Nada a presidenta cometeu que justificasse um impeachment. A oposição só fala em fim do governo. O Brasil não aguenta mais. Dilma, chega! Impeachment já! Não há clima para discutir propostas, negociar e votar projetos. As relações entre governo e oposição nunca foram tão ruins. E mesmo dentro da base governista, as dificuldades só aumentam. Ontem, o PRB desembarcou do governo. Hoje, o PMDB antecipou para o fim do mês a decisão de romper ou não com o governo Dilma. A seguir, as manifestações pelo Brasil. E avança na Câmara o processo que pode levar ao impeachment. Nesta quinta-feira, manifestações contra e a favor de Dilma, de Lula e do PT foram registradas em pelo menos 21 estados e no Distrito Federal. Ceará, Paraíba, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e São Paulo tiveram atos de apoio ao governo. Nós vamos agora a São Paulo com as informações trazidas ao vivo pelo Felipe Ciani, que está acompanhando a movimentação de manifestantes por lá. Boa noite, Felipe. O que você traz de informação para a gente? Boa noite, Bonner. Olha só, a gente está sobrevoando nesse momento a Avenida Paulista e a gente vê milhares de manifestantes bem em frente ao prédio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Esses manifestantes, eles trazem muitas bandeiras e camisas com as cores do Brasil. O prédio da Fiesp é justamente esse, que está todo iluminado aí também com as cores verde e amarelo. Ele traz uma faixa preta com a palavra impeachment. Esses manifestantes, eles já estão aí há mais de 24 horas. E segundo a Polícia Militar, eram 4.000 pessoas às 6h30 da tarde. A gente acompanha essa manifestação desde então e agora, visivelmente, tem mais pessoas lá embaixo. É uma manifestação contra o governo Dilma, que interditou 4 quadras aqui da Avenida Paulista. A Polícia Militar acompanha tudo de perto e essa manifestação ela cresceu muito depois que as pessoas passaram a sair do trabalho e se juntaram a ela. E hoje mais cedo teve um ato na Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, que é a faculdade de direito mais tradicional de São Paulo, onde professores e juristas eles fizeram o que chamaram de um manifesto pela legalidade e pela democracia. Eles lotaram, como a gente vê aí pelas imagens, os dois andares do auditório principal da faculdade e criticaram muito a Operação Lava Jato, a condução coercitiva do ex-presidente Lula para depor e também criticaram a quebra de sigilo dos grampos telefônicos do ex-presidente Lula e da presidente Dilma Rousseff. Bonner. Obrigado, Felipe Ciani, trazendo ao vivo as informações de São Paulo. A gente vai agora a Brasília, porque tem manifestantes ali ocupando o gramado em frente ao Congresso Nacional. Não é isso, Lozecan? Boa noite para você. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos que nos assistem. É isso mesmo, Bonner. Nós acompanhamos aqui na frente do Congresso Nacional a manifestação dessas pessoas que pela segunda noite consecutiva escolheram aqui o gramado em frente à Câmara e o Senado para se reunir e protestar. Um pouco mais cedo, 1 hora atrás mais ou menos, os manifestantes jogaram rojões na polícia, que reagiu com bombas de efeito moral e gás de pimenta. Houve correria e pelo menos 2 teriam ficado feridos. Com isso, houve dispersão
Eram, no auge da manifestação, segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, 8.000 pessoas. Agora tem um pouco menos aqui. Eles tentaram mais cedo chegar ao Palácio do Planalto, mas foram impedidos pela tropa de choque e voltaram para cá. Aqui gritam palavras de ordem contra a presidente Dilma, contra o ex-presidente Lula e também o presidente da Câmara e o presidente do Senado, respectivamente, Eduardo Cunha e Renan Calheiros. Eles também se manifestam muito a favor do juiz Sérgio Moro, do Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal e Ministério Público. E no auge, agora há pouco, da manifestação, um orador lembrou do aniversário, 2 anos, da Operação Lava Jato e foi bastante aplaudido. Bonner. Obrigado, Luzecan. Por 433 votos a favor e 1 contra, a Câmara dos Deputados elegeu hoje a comissão que vai analisar o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. A Zileide Silva acompanhou essa eleição em Brasília. Boa noite, Zileide. Traz as informações para a gente. Boa noite, Bonner. Olha, a comissão já foi instalada e já foram eleitos. O presidente é o deputado Rogério Rosso, do PSD, partido formalmente aliado da presidente Dilma Rousseff, e o relator é o deputado Jovair Arantes, do PTB, aliado do presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha. Bom, são 65 deputados titulares de 24 partidos. O PMDB e o PT, o Partido dos Trabalhadores, têm o maior número de integrantes, 8 deputados cada um. No início da tarde, o PMDB chegou a indicar 5 deputados governistas e 3 pró-impeachment, mas aí houve uma mudança e agora são 4 deputados governistas e 4 deputados pró-impeachment. Olhando os nomes dos integrantes da comissão, parece que o governo tem uma pequena maioria, mas essa é uma maioria não muito fiel, bastante instável, que pode mudar a qualquer momento. Foi o que o líder de um partido governista me disse agora há pouco. Tudo vai depender dos próximos acontecimentos. E a eleição da chapa única com voto aberto, como determinou o Supremo Tribunal Federal, foi numa sessão bastante tumultuada. Eu acompanhei. Foram horas assim, governistas criticando o processo de impeachment. Golpistas! Golpistas! A oposição rebatendo. Até que a chapa única foi eleita. Votaram sim, 433, não 1. Total 434, está eleita a comissão especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a senhora presidente da República por crime de responsabilidade. Com a comissão instalada, a presidente Dilma Rousseff vai ter até 10 sessões do plenário da Câmara para apresentar a defesa. Depois, são mais 5 sessões para a comissão indicar se o processo deve ou não ser aberto. A decisão da comissão irá para o plenário da Câmara. Se 342 deputados aprovarem o processo de impeachment, ele segue para o Senado, onde outra comissão decide se a denúncia será ou não arquivada. A decisão final é do plenário do Senado. Se os senadores aprovarem a abertura do impeachment, a presidente Dilma será afastada do cargo por 180 dias e assume o vice Michel Temer. O Palácio do Planalto já foi informado formalmente de que a tramitação do processo de impeachment começou aqui na Câmara. E é bom lembrar que o pedido de impeachment que está sendo discutido é aquele referente às pedaladas fiscais, mas é claro que outras questões poderão ser colocadas, tudo vai ser discutido na comissão, que já marcou a primeira reunião, vai ser na próxima segunda-feira, às 5 horas da tarde. Renata? E os investidores do mercado financeiro também concentraram as atenções hoje no noticiário político. A Bolsa de Valores de São Paulo subiu 6,6%, com as ações da Petrobras entre as maiores altas do dia. O dólar comercial caiu para R$ 3,652. Você vai ver a seguir. A Polícia Federal afirma que documentos reforçam a suspeita de que Lula é o dono do sítio de Atibaia. A Força-Tarefa da Operação Lava Jato divulgou hoje novos documentos sobre o sítio frequentado pela família Lula da Silva, em Atibaia. Segundo os investigadores, eles reforçam a suspeita de que o ex-presidente é o verdadeiro dono da propriedade. A perícia feita pela Polícia Federal no sítio Santa Bárbara, em Atibaia, indica que o ex-presidente Lula e a mulher dele, Dona Marisa, eram mais do que simples hóspedes, segundo a avaliação dos policiais. No laudo, com 88 fotos, os peritos escreveram que foram identificadas inúmeras melhorias voltadas ao uso do ex-presidente. Citam como exemplo uma adega construída para acomodar centenas de garrafas
bebidas, uma cozinha gourmet e um sistema de segurança em todo o sítio. Durante a vistoria, o caseiro do sítio indicou que o ex-presidente Lula e Dona Marisa usavam a suíte da casa principal. Quando chegaram lá dentro, os peritos encontraram vários objetos pessoais do casal, alguns com identificação dos nomes dos dois. No banheiro, vários produtos de higiene e beleza, todos com o nome de Dona Marisa. Segundo o laudo, num outro cômodo, havia um alojamento para seguranças, sistema de alarme e monitoramento. No alojamento, os peritos encontraram objetos pessoais de militares da equipe que faz a escolta do ex-presidente. Do lado de fora, um barco com os nomes de Lula e Dona Marisa. Os peritos afirmam que, durante a vistoria, não foi identificado qualquer objeto pessoal que pudesse indicar o uso regular de algum cômodo por Jonas Leite Suassuna Filho ou Fernando Bittar, que aparecem como donos da propriedade. Os peritos que estiveram no sítio concluíram que o casal Luiz Inácio Lula da Silva e Marisa Letícia usava as principais instalações e benfeitorias do sítio e que as adaptações e instalações de itens de conforto e personalização de objetos decorativos atendiam ao gosto do ex-presidente e da família dele. Enquanto os policiais vasculhavam o sítio, o ex-presidente prestava depoimento à Operação Lava Jato. Ele reafirmou que o sítio é de Jonas Suassuna e Fernando Bittar, filho de Jacob Bittar, velho amigo de Lula. O ex-presidente disse que a ideia dos amigos era oferecer a ele não só um lugar para descansar, mas também para guardar as tralhas de Brasília. As caixas citadas seriam essas, que estão num depósito do sítio. No apartamento do ex-presidente, em São Bernardo do Campo, os policiais federais encontraram várias notas fiscais referentes a obras no sítio em Atibaia. A maioria está em nome de Gênesis dos Santos Irigaray Neto, arquiteto contratado pelo pecuarista José Carlos Bunlai para trabalhar na reforma do sítio. Também há orçamento para a construção de piscina em nome de Rogério Aurélio Pimentel, ex-assessor especial de Lula e apontado como pessoa responsável por contratar o empreiteiro que fez as obras. Em depoimento à PF, Aurélio disse que não sabe quem determinou a reforma do sítio. Porém, quem determinou a ele que acompanhasse o andamento da obra no sítio foi a Dona Marisa. Na busca e apreensão, os procuradores da Lava Jato também encontraram esse documento. O papel estava no apartamento vizinho ao do ex-presidente, alugado por Lula e que serve como escritório. É uma minuta de escritura de venda e compra do sítio Santa Bárbara, em Atibaia. É possível ver que o documento está incompleto, com espaços a serem preenchidos, inclusive o dia. Aparece apenas o mês de julho de 2012. O vendedor seria Fernando Bittar e os compradores, Luiz Inácio Lula da Silva e a mulher, Dona Marisa. O valor, R$800 mil, que seriam pagos da seguinte forma: 200 mil no ato e o restante em 3 prestações de R$200 mil. O documento não foi assinado. Por e-mail, o Instituto Lula declarou que o documento permite concluir que o ex-presidente Lula cogitou comprar o sítio Santa Bárbara de Atibaia dos seus reais proprietários, Fernando Bittar e Jonas Suassuna, e que o ex-presidente cogitou comprar justamente porque não é o dono do sítio. O Instituto Lula acrescentou também que as reformas no sítio foram feitas pelos proprietários para adequar as instalações ao convívio de amigos e para receber parte do acervo do ex-presidente. E que amigos e parentes de Lula acompanharam parte da reforma. Segundo o Instituto Lula, desde 2011, quando o ex-presidente e parentes dele passaram a frequentar o sítio juntamente com os proprietários, também houve o auxílio para manutenção do local. E esses fatos justificam todos os documentos que foram apreendidos na casa do ex-presidente Lula e no próprio sítio em Atibaia. O Instituto Lula declarou também que não sabe o critério usado pela Polícia Federal para afirmar que não há pertences dos proprietários no sítio e que essa afirmação não muda em nada a propriedade do local, que é atribuída a Fernando Bittar e a Jonas Suassuna por título dotado de fé pública. As íntegras desta nota e de todas as outras dos citados em reportagens de hoje estão na página do Jornal Nacional na internet. Nas últimas 24 horas, o agravamento da crise aumentou ainda mais a temperatura política no país e também o número das manifestações nas ruas. Na ampla maioria, elas têm sido enfáticas, mas pacíficas. E isso é bom para a democracia, porque ela se fortalece quando todo cidadão se sente livre para ter sua voz ouvida.
Buzinaço, buzinaço. É a posse do Lula. Você viu, na posse do ministro Lula, houve palavras de ordem contra a Rede Globo. Entende-se o estado de espírito dos militantes e dos políticos ligados ao PT, principalmente depois da revelação oficial dos grampos autorizados pela Justiça. Mas nós repetimos mais uma vez, a imprensa não produz grampos, nem conduz investigações da polícia e da Justiça. A imprensa cumpre o dever de informar sobre elas sem restrições, como assegura a Constituição. E continuará assim. O Jornal da Globo começa depois de Pé na Cova. Boa noite. Boa noite e até amanhã.